Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 156. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano para nós aprendermos e conhecermos mais o Senhor com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Provérbios. Vocês estão gostando de ler Provérbios? Um livro que eu já li várias vezes, já li livros sobre Provérbios. Eu estava falando disso para o meu marido agora mesmo, mas parece que agora os meus olhos estão vendo de outra forma. Não sei com você, mas espero que Deus esteja se revelando para você através desse maravilhoso livro de Provérbios. Eu vou ler para vocês os capítulos 7, 8 e 9, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida na Tua presença, um dia que podemos contemplar a Tua criação, podemos contemplar quem o Senhor é nas nossas vidas, que possamos ter um coração grato sempre, Pai. Que o Senhor fale tremendamente aos nossos corações, que possamos ver algo novo sobre Você hoje como nunca vimos antes. Abre os nossos olhos e transforme as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, conhecimento e compreensão ao lermos a Tua palavra neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 7. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alcapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para o caminho dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios capítulo 8. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa.
Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata, à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os meus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com a qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não as desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios capítulo 9. Os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu sua casa, ergueu 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam
que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Provérbios 7 revela como a sedução pode destruir vidas e como a sabedoria protege o coração diante das tentações mais sutis. O capítulo apresenta uma narrativa envolvente, onde um jovem inexperiente cai nas armadilhas da imoralidade sexual por desprezar a instrução recebida. O cenário é dramático, mas a lição é clara. Guardar os mandamentos no coração é a chave para resistir ao engano. Ao ler Provérbios capítulo 7, nós podemos aprender que o pecado se disfarça de prazer e espiritualidade. Ele se aproxima devagar, mas conduz com força, até a morte. O texto nos mostra que a sabedoria não é apenas saber o que é certo, mas amar o que é certo. O pai, ao aconselhar o filho, ensina que a fidelidade à palavra protege a alma contra os caminhos que parecem doces, mas terminam em ruína. Bem no comecinho do capítulo, nos mostra que quando nós guardamos os mandamentos, isso nos salva a vida. O capítulo começa com um apelo urgente e afetuoso. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. O pai implora que o filho internalize a instrução recebida. A repetição nos versículos 1 a 3 reforça a importância de uma memória ativa e afetiva dos preceitos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. O ensino não deve ser apenas ouvido, mas vivido. Salomão apresenta a sabedoria como uma relação íntima. Diga à sabedoria, você, minha irmã, e chame ao entendimento, seu parente. No contexto hebraico, essas expressões indicam proximidade, confiança e proteção. O objetivo é claro, afastar o jovem da mulher imoral. A sabedoria se torna, então, portanto, um escudo contra o engano sensual. Provérbios capítulo 8 nos apresenta a sabedoria como uma voz viva que clama por atenção nos caminhos da vida, oferecendo discernimento, justiça e direção para quem deseja viver bem. O capítulo destaca que essa sabedoria esteve com Deus desde o princípio, antes mesmo da criação, e atua como fundamento da ordem divina no mundo. Quando a gente lê Provérbios 8, nós aprendemos que a sabedoria não é um conceito abstrato, mas uma presença ativa e relacional, acessível a todos que buscam com sinceridade. A sabedoria conduz à vida, ao favor de Deus e à alegria verdadeira, enquanto o desprezo por ela conduz à autodestruição. Logo no começo do capítulo, dos versículos, bem no comecinho, do 1 até o 11, a sabedoria clama nos caminhos. Olha, começa dessa forma. A sabedoria não clama, no versículo 1. Diferente dos apelos secretos do pecado, a sabedoria se manifesta de forma pública e acessível. Ela ergue a voz em locais estratégicos, nos caminhos, nos cruzamentos e nas portas da cidade. Ou seja, a sabedoria está presente onde as decisões são tomadas. Lá no versículo 4, afirma que o seu apelo é universal. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Isso inclui os inexperientes e os tolos, que ainda podem aprender e mudar. A sabedoria deseja ser ouvida e ela oferece o que é justo, verdadeiro e reto. Suas palavras são claras para quem tem discernimento. Ela se apresenta como a mais valiosa que prata, que ouro ou que rubis. O ensino aqui reforça que o valor da sabedoria excede qualquer bem material. E no último capítulo deste áudio, capítulo 9, é estruturado como um convite final, onde duas mulheres simbólicas, a sabedoria e a insensatez, ou a sabedoria e a loucura, oferecem banquetes com destinos opostos. Uma conduz à vida e outro conduz à morte. Quando lemos esse capítulo, nós podemos perceber que a sabedoria exige esforço, preparo e reverência a Deus, enquanto a insensatez, a loucura, se alimenta da ignorância e da sedução. O texto mostra que toda decisão moral
tem implicações espirituais profundas e que o temor do Senhor é o verdadeiro ponto de partida para a vida plena e significativa. A sabedoria é descrita como uma anfitriã diligente que constrói a sua casa com 7 colunas, símbolo da perfeição e estabilidade. Ela prepara um banquete completo. Abate animais, mistura vinho, arruma a mesa. Depois envia suas servas para convidar os inexperientes. O convite é feito em locais públicos do ponto mais alto da cidade. A sabedoria é acessível, não está escondida. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. A imagem do banquete é metafórica. Trata-se de acolher os ensinos divinos, saborear os princípios eternos. O versículo 6 resume o apelo. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A sabedoria propõe uma mudança de rumo, um arrependimento que conduz à vida. Amém. São tantos ensinamentos que tem em Provérbios, mas o Senhor vai trabalhando em nossos corações à medida que nós vamos nos aprofundando. Então, leia de novo, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração.